Olá pessoal, estamos aqui de volta. Meu nome é Elcio, conversando sobre o direito das coisas com vocês. E eu disse no último vídeo que as formas de aquisição da propriedade imobiliária são registro, uso capião, acessão e sucessão. E as formas de aquisição da propriedade de bens móveis são tradição, uso capião, ocupação, achado de tesouro, especificação, confusão, comistão e adjunção. Nesse vídeo, a gente vai tratar da uso capião. É a primeira parte que a gente vai tratar da uso capião. Seja lá qual for a modalidade de uso capião, existem aproximadamente 8 formas de você usucapir um bem imóvel e 2 formas de você usucapir um bem imóvel. Existem requisitos comuns a todas as modalidades. E é isso que a gente vai tratar agora. Antes de falar desses requisitos, para quem não sabe, uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade. Repito, a uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade. A uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade. Por que é uma forma originária? Porque quando você usucape um imóvel, quando você vira dono de um imóvel, você é o primeiro dono daquele imóvel. Como se Deus tivesse criado o imóvel naquele momento. Como se no mundo jurídico surgisse um imóvel e você fosse o primeiro proprietário dele. Não houve intenção, não houve manifestação de vontade de ninguém de lhe transferir a propriedade daquele imóvel. Quando você adquire um imóvel, quando você compra um imóvel através de uma escritura pública posteriormente registrada, o que ocorre? O transmitente, o vendedor, o doador, manifesta vontade de transferir a propriedade daquele bem imóvel. Na uso capião, não. Você adquire como primeiro dono do imóvel, como se no mundo jurídico surgisse um imóvel para você. Por isso que é uma forma de origem. O imóvel é alodial. O imóvel não tem nenhum gravame, não tem nenhum ônus, é um imóvel imaculado, zero bala. É um imóvel novinho e você é o primeiro proprietário dele. Por isso que a uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade. E seja lá qual for a forma que você vai utilizar para você usucapir, existem os requisitos comuns a todas elas. E esses requisitos que a gente vai tratar nesse vídeo. Quais são esses requisitos? Posse, posse mansa e pacífica, posse mansa, pacífica e ininterrupta, posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini. Repito, a posse que dá ensejo à aquisição da propriedade pela via da usucapião, chamada de posse ad usucapionem, é uma posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini. Só é possível usucapir um bem pela via da usucapião através da posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini. E que você naturalmente não pretenda usucapir um bem público, porque os bens públicos, pelo menos pela literalidade do Código Civil e da Constituição Federal, não se sujeitam ao usucapião. Não é possível você usucapir uma rua, uma praia ou uma praça. Para você usucapir, repito, é necessário você ser um possuidor e um possuidor com animus domini. Vale dizer, uma posse mansa, pacífica, ininterrupta com animus domini. Vamos estudar esses 5 requisitos. Primeiro requisito para se usucapir é ter posse. Quem tem posse? O artigo 1196 ensina quem tem posse. Quem tem posse é quem exerce de fato um dos poderes inerentes à propriedade. Possuidor é aquele que exerce de fato o direito de usar, de gozar ou de dispor. O possuidor, nos termos do artigo 1196, é uma pessoa que de fato exerce pelo menos um dos poderes inerentes à propriedade.
Como os poderes inerentes à propriedade nós já estudamos, são usar, gozar e dispor, é possuidor aquele que usa e ou goza e ou dispõe de um bem. Aqui eu já chamo a atenção. Cuidado, um detentor jamais usucapirá. Quem não tem posse, quem tem detenção, não usucapirá jamais. Portanto, o fâmulo da posse do artigo 1198, o caseiro da casa de praia não usucape o seu patrão. Por quê? Porque ele não tem posse, ele tem detenção. E as 4 hipóteses do artigo 1208, quem usa por mera permissão, quem usa por tolerância, quem usa mediante violência e quem usa mediante clandestinidade, também não usucape, pois eles são detentores. Repito, detentor jamais usucapirá. O primeiro requisito para se usucapir é ter posse, ser um possuidor. Mas não é qualquer possuidor que consegue usucapir, não. É um possuidor que exerce atos possessórios durante todo o prazo usucapiônico, que pode ser de 2, 5, 10 ou 15 anos, 2, 5, 10 ou 15 anos, dependendo da modalidade. Essa posse, durante todo o tempo, tem que ser uma posse tranquila, uma posse sem oposição, uma posse sem qualquer contrariedade, uma posse como prefere a doutrina, uma posse mansa e pacífica. Vale dizer, se alguém tentou tirar o possuidor de lá, através de uma ação reivindicatória, de uma reintegração de posse, de uma emissão de posse, de qualquer ato inequívoco que demonstre a contrariedade à posse, saiu no tapa, notificou, chamou a polícia, durante qualquer um dos momentos do prazo usucapiônico, o prazo restará interrompido. E ao restar interrompido, ele zera. Então, no momento que você demonstra que você se opõe à posse de alguém, daquele possuidor, ele não usucapirá. O prazo será zerado e só recomeçará eventualmente a contar, que dificilmente vai recomeçar a contar, quando voltar a ter uma posse mansa e pacífica. Além da posse mansa e pacífica, a posse tem que ser ininterrupta. A posse tem que ser contínua. Eu me lembro de um caso que eu atuei quando eu era defensor público há mais de 20 anos, que um sujeito reconheceu na petição inicial da usucapião que ele ocupou um imóvel por 3 anos, saiu desse imóvel e foi morar em outra cidade. Ficou nessa outra cidade 1, 2, 3 anos, retornou para aquele imóvel inicial. Ficou mais 5 anos, depois foi para outro imóvel em outra cidade, voltou, ficou mais 6 anos, e ele quis somar esses prazos esparsos. É possível? Não. Não é possível. O prazo usucapiônico é um prazo contínuo, é um prazo ininterrupto. Esses 2, 5, 10, 15 anos que eu falei, que são os prazos, dependendo da modalidade para se usucapir, tem que ser um prazo ininterrupto, um prazo contínuo. Portanto, recapitulando, a posse tem que ser mansa, pacífica e ininterrupta. E o mais importante, a posse tem que ser exercida com animus domini, ou com animus possidendi. O que é o animus domini? Quem tem animus domini? Quem pensa que é dono e se comporta como se dono fosse. Quem pensa que é dono e se comporta como se dono fosse. Não basta pensar que é dono. Ele tem que pensar que é dono e agir como dono. Em uma audiência de usucapião, eu já participei de dezenas e dezenas, como defensor público, ela normalmente se inicia o juiz colhendo o depoimento do autor. O juiz, um juiz atencioso, ele quer ouvir o usucapiente. Por quê? Porque ele vai tentar perquirir na psique do usucapiente, do autor da ação de usucapião, se ele tem animus domini. Então ele pergunta assim, qual que é o seu objetivo aqui hoje? E se o autor responder para o juiz, olha, seu juiz, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu moro há tanto tempo nessa casa, eu já fiz puxadinho, eu pago IPTU, eu instalei água, luz e telefone, eu pinto a casa todo ano, eu cuido do jardim,
Para mim essa casa é minha. E eu que fiquei sabendo através de um vizinho meu, do meu primo que foi cursar direito numa faculdade, que na verdade que quem não registra não é dono. Eu nem sei o que é esse tal de registro. Para mim essa casa é minha, eu estou aqui há 15 anos. Eu cuido da casa como se fosse minha, ela é minha. Eu entrei aqui, era um terreno baldio, eu que construí a casa. Eu entrei aqui, era um barracão de madeira, hoje já é uma casa de alvenaria. Nesse tempo todo eu instalei água, luz, telefone e tudo mais. O que o juiz vai entender? Que ele se acha dono e ele se comporta como se dono fosse. Vale dizer, ele é o possuidor com animus domini. Portanto, verificando o juiz que o autor da usucapião tem posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, esses requisitos são os requisitos básicos para qualquer das modalidades que a gente vai estudar. O juiz verifica se não se trata de um bem público e começou muito bem a história. Uma observação, a gente tem que lembrar que com o CPC de 2015 é possível usucapir tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial. É possível que através de uma ata notarial, isso tudo que eu acabei de contar seja constatado. Você leva ao tabelião, leva ao notário documentos que comprovem uma posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, e esses requisitos básicos para se usucapir restarão adimplidos. O juiz pode verificar isso numa audiência, na documentação que acompanha a petição inicial, mas isso também pode ser verificado por um notário, por um oficial de notas, que lavrará, após a constatação inequívoca dessas provas, o primeiro passo para que venha a ser levado a registro no futuro a aquisição da propriedade pela via da usucapião. Portanto, meus amigos, está dado aqui o primeiro vídeo, o vídeo introdutório da usucapião. O usucapião é uma matéria complexa, é uma matéria milenar, né, um instituto milenar. Existem livros de 1.500, 2.000 páginas que tratam da usucapião. Eu estou sendo bem perfunctório, bem superficial, para vocês compreenderem aí o que é o usucapião. E eu posso desde já avisar. O usucapião é extremamente útil no dia a dia do advogado. As ações de usucapião são ações extremamente comuns no fórum e procedimentos extremamente comuns nos cartórios. E o usucapião ela é utilizada tanto por pessoas de alta renda quanto por pessoas humildes. A usucapião, algumas pessoas pensam, a usucapião é coisa de gente humilde. Não é. Eu já trabalhei em ações de usucapião como curador especial de verdadeiras mansões, de apartamentos caríssimos que não conseguiram ser registrados por vários motivos, como por exemplo por falta de habite-se, que vieram no futuro a serem usucapidos. Portanto, estudem muito o usucapião, tanto para a sua vida profissional, como obviamente para todas as provas da OAB, todas as provas de concurso público. É uma matéria recorrente em todas as provas, ok? Está feita a introdução do usucapião e a gente vai voltar no futuro com novos vídeos sobre a usucapião. Um grande abraço.